Canal Marinho FC chegando ao episódio número 21 e hoje para falar de City e Arsenal, também de UEFA Champions League. Mais uma vez a gente vai ter por aqui dois convidados especiais, então fica por aí que a gente volta já já. Estamos no ar, amigos e amigas, para mais um episódio de Marinho FC e The Citizens Podcast, essa parceria que começou e agora não para mais. O nosso bate-bola de hoje, no nosso bate-bola de hoje a gente vai falar de City e Arsenal e também do jogo de retorno da Champions League, oitava de final, City e Borussia. Eu não vou me arriscar a falar o segundo nome, o sobrenome desse Borussia, tá, gente? Eu vou deixar para vocês essa parte. Para começar, primeiro vamos dar boa noite aqui, boas-vindas aos nossos convidados. Leon Sampaio, secretário de comunicação da The Citizens Brasil, já tem cadeira cativa aqui, acho que eu não preciso nem mais apresentar Leon, já é um conhecido de todos. E hoje a gente tem também a presença ilustre de Enzo Krieger, que é um dos desenvolvedores de conteúdo da Man Citizens BR, ou Man Citizens Brasil, que é uma página incrível lá do Instagram também. Eu estou aqui com duas contratações de peso aqui, a gente fala de notícias e comunicação para torcedores do Manchester City Brasil. The Citizens Brasil e Man Citizens Brasil. Então vamos lá. A gente normalmente começa o programa falando de birita do dia. Eu, como eu já tinha avisado no episódio anterior, não estou bebendo, estou fazendo um jejum aí de álcool por um mês, uma promessa. Então eu estou na aguinha. Enzo também acho que está na água, é isso, Enzo? Estou na água também. Mas Leon vai nos prestigiar aí com uma bebida diferente. Tá aí, hoje não é o tradicional chá, né, que eu sempre trago aqui para vocês, mas dessa vez é um chai latte. É um chá com um negocinho a mais, que é um chá com especiarias da Índia, né, incluindo canela e gengibre e um toque de leite para dar até uma adocicada. É interessante, quem nunca tomou, pode tomar aí, que eu recomendo bastante. Pra usar muito chá, aí. Vamos lá, minha gente, vamos entrar logo de sola nos assuntos que a gente precisa tratar no episódio de hoje. E eu queria começar falando de Manchester City versus Arsenal. Eu não vou dar opinião ainda, tá? Enzo, você que está chegando hoje, né, como um convidado diferente, eu queria começar contigo. Primeiro falar um pouco do geral, né, do que você achou do jogo. E depois a gente entra num debate aí junto com o Leon e fala de destaques positivos, negativos. Eu tenho aqui também uma relação de anotações que eu fiz para falar desse jogo. Mas vamos lá, vamos começar nosso bate-bola então. Para você aí, Enzão, agora. Mete bronca. Uma honra estar aqui mais uma vez, né? Minha segunda vez aqui. E bora falar então desses dois jogos aí. Arsenal e Mönchengladbach. Aí eu me arrisquei, não, acho que tô certo. Eu vou chamar de novo aqui a palavra para mim, porque não dá para a gente começar esse episódio, de fato, sem falar dessa camisa maravilhosa que Enzo está vestindo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa camisa, de que ano foi, e você falou antes da gente entrar aqui, né, na gravação dos bastidores, o número e o jogador, né? Então, divide aí com a comunidade Citizen, para quem está assistindo, obviamente, né, pelo Marinho FC, e para quem está ouvindo também pelo The Citizens Podcast, entender que camisa é essa que você está usando. Então, eu estou usando a camisa 3 de 1999, uma camisa histórica na história do Manchester City. A camisa que antes do Agüero, 93 e 20, era a camisa mais simbólica do time, né? Porque o time estava na terceira divisão, perdendo até os minutos finais, e quem tá com o número dessa camisa aqui é o 9 do Dikov, que fez o gol no último minuto, que levou o City para os pênaltis, e aí o City conseguiu aí a classificação para a segunda divisão da Inglaterra. E é uma camisa muito especial, porque, como eu falei, era o momento mais importante da história do clube aí, antes do Agüero. E eu tô com essa lenda, né? Antigamente não tinha nome nas camisas, então tô só com o número 9 aí para representar a camisa. Na minha opinião, é muito linda e também um tanto quanto histórica, né? Não, essa camisa é incrível. É o jogo entre City e Gillingham, é isso? Isso. Na terceira divisão, playoff é a final. E um cenário quase parecido, né, com o do Agüero. A diferença é que, ao invés do gol vencedor no final, foi um gol de empate que levou para os pênaltis, e aí nós ganhamos nos pênaltis.
para quem não está vendo, gente, é uma camisa listrada, você deve ter visto já essa camisa em algum momento, é uma camisa listrada do City, que tem as cores preto e meio que um amarelo aí, né, entre o verde e o amarelo, mas é bem bonito. Eu torço muito para que o City volte com um padrão parecido como esse, né, ou em homenagem a esse, em algum momento. Tanto esse quanto o vermelho e preto são dois padrões que eu admiro bastante. E torço aí para que a Puma, de repente, no próximo ano, nos presenteie aí com pelo menos um dos dois. Mas vamos lá, Enzo. Voltando agora para o assunto do dia, vamos para City Arsenal. O que é que você manda? Então, City Arsenal foi um jogo para mostrar a nossa dominância, a nossa importância defensiva, né? Nossa dominância defensiva, no caso, né? Porque um jogo ficou 1-0, um jogo controlado, como foi o de hoje também, e mostrou que a nossa defesa, e principalmente o Fernandinho, ainda tem um impacto muito importante no time. Porque quando as pessoas querem ver Manchester City, elas querem ver gol, querem ver goleada, mas tem que olhar e ver bom futebol, tem que olhar para o bom futebol. E eu acho que esse jogo do Arsenal ficou claro isso. Que foi um jogo sem grandes emoções no quesito gols, né? E, assim, 1-0, placar mínimo, mas uma vitória é uma vitória. Pode ser 50-0, pode ser 1-0. Uma vitória sempre importante. Um gol marcado aí no primeiro minuto, quase no segundo, né? 1 minuto e meio ali. E mostra que o Fernandinho, ele é um líder não só fora de campo, mas também dentro de campo. Para calar a crítica aí do torcedor brasileiro que não acompanha o City, né? E realmente eu tenho que destacar a atuação dele, a atuação defensiva, porque ficou claro a melhora do time essa temporada com relação às anteriores aí no quesito defesa. Né? É por aí, sem dúvida nenhuma. Você quer falar alguma coisa agora, Leon, ou posso falar aqui dos meus pontos? Não, foi um jogo que eu achei bem interessante, apesar de placar bem magro, assim, saiu no segundo minuto, né, de jogo. Aqueles 15 primeiros minutos parecia que o Mahrez queria mostrar bastante, queria se presentear, né, porque afinal foi o dia do aniversário dele. Ele fez um cruzamento perfeito ali, né, com aqueles tipos de lance que a gente espera do Mahrez jogando. E nos primeiros 15, 20 minutos ali, ele realmente estava jogando, estava querendo o jogo. E eu achei aquilo muito bom, né? Mas, como o Enzo falou, acabou que no decorrer do jogo o destaque foi para a defesa e para a solidez do City. Eu diria que foi um ótimo resultado por conta que a gente fez uma vitória, apesar de magra, em cima de um time que está em ascensão nesse momento, né? Ele está entrando numa boa fase. É um Arsenal que poderia aproveitar esse jogo, por exemplo, se ganhasse, para poder ganhar confiança e ir bem no campeonato. Eles já estavam fazendo isso antes do nosso jogo. Então foi uma partida perfeita para um jogo não tão enérgico, já que a gente teve Mönchengladbach no dia da gravação, né? E ainda vai ter o West Ham no sábado. Então é bom não fazer também esses jogos muito explosivos diante de times que estão numa boa fase, né? E também quando a gente tem uma tabela olhando para frente aí que a gente precisa de resultados e um elenco também 100%. Então, meu destaque geral para esse jogo seria essa questão. A gente não precisava fazer um jogo de 3-0, mas um jogo de 3 pontos, né? Que foi o caso que aconteceu. Legal. Eu fiz algumas anotações aqui, eu fui um pouco mais específico com relação a esse jogo, então eu fiz algumas anotações, queria só passar rapidamente por elas aqui, e aí depois a gente vai para o tópico seguinte. Com relação à Arsenal, eu queria voltar um pouco e falar do jogo do Everton também. A gente vem num momento muito bom, né? São 19 vitórias seguidas agora, é isso? Com a vitória de hoje, contra o Borussia. Exatamente, em todas as competições, 19. Vitórias seguidas em todas as competições. Mas a gente vinha numa sequência muito boa, assim, de resultados conquistados de forma relativamente, aspas, aí, fácil, né? Os jogos contra Liverpool e Tottenham, que teoricamente seriam jogos mais difíceis, foram jogos que a gente conseguiu ganhar com placares mais elásticos até, né? Com uma certa facilidade aí. Então, eu achei que os jogos contra Everton, que foi um jogo duro, né? Foi um jogo difícil, talvez o mais difícil de todos esses aí. E o jogo contra o Arsenal também, né?
foram jogos que a gente ganhou com placares mais apertados, foram jogos que foram importantes para a gente trazer um pouco o time para a realidade também, né? Eu vi como positivo a gente ter encarado algumas dificuldades, né, e não ter conseguido fazer tantos gols, para mostrar que, opa, pera lá, a gente está num momento muito bom, mas a gente não é um super time que pode ganhar facilmente ou golear todo mundo, né? E essa chamada para a realidade, eu acho que principalmente na parte no psicológico, né, na cabeça dos jogadores, é importante para todo mundo continuar focado de fato. Entrando no jogo, né, especificamente, o City é elétrico no começo, os primeiros, 5 ou 10 minutos, o City naquela pressão louca, Mahrez querendo o jogo, isso foi uma coisa que eu anotei exatamente assim aqui também, tá, Leão? Mahrez querendo o jogo. E a gente poderia até ter feito mais gols, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui foi Sterling de Pelé a Mané em minutos, né? Ele faz aquele gol de cabeça, mas em seguida ele perde uma chance na enfiada de bola de De Bruyne, eu não lembro se foi nesse jogo, acho que foi nesse jogo, né? De Bruyne enfia a bola assim, a bola cruza a área toda, ele entra sozinho e, enfim, não domina bem, não consegue fazer o gol. Depois o Arsenal, eu acho que consegue endurecer um pouquinho o jogo, quer dizer, apesar do Arsenal não ter trazido dificuldades, assim, apesar do Arsenal não ter criado oportunidades tão claras assim de gol, foi um time que depois, no decorrer da partida, se equilibrou um pouquinho e também conseguiu ter posse de bola, conseguiu dominar algumas ações em determinados momentos. Afinal de contas, é um time treinado por Arteta que conhece muito bem Pepe e o estilo dele, né? Então, de repente, tem até alguma facilidade maior para ler o jogo e entender como é que ele poderia anular, de certa forma, o trabalho do Manchester City. O primeiro tempo, na minha opinião, termina com o domínio do Arsenal, né? O City bem defensivamente, sólido, quer dizer, sem deixar espaços para chances claras, mas no final do primeiro tempo eu percebi ali o Arsenal um pouco melhor que o Manchester City. O segundo tempo fica um jogo mais equilibrado, lá e cá o City é quem tem as chances mais claras, né? Apesar do Arsenal estar precisando do resultado. Num dado momento também, a gente começou a gente deu alguns chutões, a gente precisou dar alguns chutões, não sei se vocês perceberam, teve chutão de Stones, teve chutão de Bernardo Silva. Vai, Enzo, vai. Aquela recuada do Cancelo, que ele deu um bicudão pra cima, a bola voltou pro Ederson espirrou o taco, meu coração ali saiu da minha boca, porque foi muito difícil aquela ali, tá? Foi complicado, eu já vi muito lance do Ederson, mas aquela ali... Cara, foi a emoçãozinha que precisava ter, né, da partida. Tava aquele jogo meio cansativo, que não sei o que, lá e cá. Foi dar para uma acordada do torcedor e falar, opa, peraí, ainda tem. Não, por aí. Então, tivemos chutões, né? Tivemos chutões nesse jogo, foi outra coisa que me chamou a atenção. E por último, gente, destaques individuais. Aí depois eu vou passar a bola para vocês, tá? Mas eu tenho falado sempre recentemente de Bernardo Silva, para mim é um cara que voltou a jogar muita bola, se movimentando muito, abrindo espaços, corre o campo inteiro, tem dado assistências, fez gol hoje. Então, preciso falar de Bernardo Silva. Mas o grande destaque desse jogo, e aí não tem como a gente não falar, Enzo já trouxe, foi Fernandinho. Impressionante, no alto dos seus 35 anos, é isso? 35, né? 34 ou 35, vocês confirmam já? Salvo engano, 35 anos. Fez uma partidaça, mas assim, parecia que ele tinha 18 anos, não passava nada ali no meio. Ganhou muitas divididas, se antecipou em muitas jogadas. Ele é um jogador muito inteligente, a gente não precisa falar disso, distribui muito bem o jogo e fez um partidaço. Assim, é bom saber que a gente pode contar com o Fernandinho, mesmo que ele, assim, mesmo tendo consciência de que ele não vai, né, conseguir praticar esse futebol quarto domingo. É bom saber que a gente tem esse cara que na hora que a gente precisar vai estar ali para entregar atuações tão fantásticas, aí não tem outra palavra. Como essa atuação de Fernandinho nesse jogo. Mas passo a bola para vocês, se vocês quiserem falar aí assim, acho que é difícil falar de atuações ruins nesse momento, né? Mas, enfim, positivas e negativas na opinião de vocês aí com relação a esse jogo contra o Arsenal. Pode ir lá, isso. Tá bom. A gente se enrolou aqui, quem ia, quem não ia. Então, o João Cancelo, para mim, ele fez uma partida boa, mas uma partida abaixo do nível que o João Cancelo vinha fazendo nas últimas partidas.
Ele jogou bem, mas enfim, eu acho que defensivamente as melhores chances do Arsenal, ou pelo menos as chances que eles mais assustaram, se é que a gente pode dizer que assustaram, foram ali pela esquerda deles, né, nas costas do João Cancelo. Tanto que o lance, tirando essa espanada do Ederson e o gol, foi ali o John Stones dando um chega pra lá no Aubameyang, o Aubameyang ficando no chão fora do gramado, né, nas costas do João. Mas, assim, foi uma partida boa, assim, porque o time tá numa fase excelente, não tem como discutir isso. Mas, comparado às atuações anteriores, foi uma atuação um pouco abaixo. E vale ressaltar aqui também, Kevin De Bruyne, ele voltou num nível um pouco mais cadenciado, que era já esperado, né? Não dá para cobrar ele voltando já no melhor nível dele. Mas pro jeito que ele voltou, cara, ele já deu uns passes ali que eu fiquei, meu Deus do céu, igual quando ele entrou contra o Everton e deu um passe pro Gabriel Jesus, que eu fiquei até assustado com o jeito que ele pegou a bola, olhou para dentro da área e passou no Gabriel entrando ali na ponta da área, né? E outro jogador aí que também fez um pouco abaixo foi o Gundogan, mas eu acho que o Gundogan ele estava um pouco se preservando para hoje, né? Ele perdeu algumas oportunidades ali frente a frente com o Leno, principalmente com passes do De Bruyne, né? Mas o Gundogan também... Ninguém jogou mal, só atuações um pouco abaixo. Marinho, não te ouvi, pode falar de novo. Mas enfim, vou continuar aqui então. E já falei um pouco aí dos um pouco abaixo, falar um pouco agora dos um pouco acima. Então a gente pode ressaltar aí o Mahrez. Eu acho que o Mahrez foi um dos principais destaques positivos. Não foi o melhor em campo foi o Fernandinho. Mas o Mahrez, assim, ele jogou do jeito que a gente cobra ele para jogar. Por pouco tempo? Sim, de fato, por pouco tempo. Ele deu também altos e baixos na partida, mas a gente quer que o Mahrez jogue com essa intensidade que ele jogou nesses momentos de vida que ele teve na partida. Não sei se era porque era o aniversário dele, mas ele jogou tão bem naquela partida que eu até estranhei. Parecia o Mahrez do Leicester em alguns momentos. E hoje ele não repetiu isso, infelizmente, mas entrou no banco, jogou pouco tempo, enfim. Voltando, Fernandinho, melhor em campo, tem nem o que discutir. E vou ressaltar o que o Maurinho falou. Bernardo Silva tá incrível, né? Ele voltou a ser o Bernardo Silva da 18-19 e pelo meio, né? De novo. E agora o Pepe tem um pepino na cabeça, né? Que Gundogan, De Bruyne e Bernardo Silva. Isso vai ser difícil. Ainda tem o menino Foden, que a gente cobra dele para jogar no meio. Isso aí. Bom, aí no meu lado aqui falando, bom, tem estatísticas que é muito boa quando tá do nosso lado, né? Tipo, como nesse jogo que tinha um tabu, né? Que o Aubameyang nunca tinha feito gol pelo City e nunca tinha feito uma finalização em bola rolando, que é uma estatística também absurda, já que o City não só tem enfrentado o Arsenal na Premier League, mas também nas Copas, né? E nenhuma das competições o Aubameyang chutou para gol em bola rolando. E hoje se confirmou. A única chute que o Aubameyang tem a gol foi uma defesa do Ederson de pênalti. Então, tá aí uma estatística positiva pra gente. E interessante, inclusive. Temporada passada, desculpa aí quebrar o teu pensamento, mas temporada passada a gente levou uma sapatada do Arsenal em Wembley com 2 gols do Aubameyang, né? Enfim, você falou aí que ele não deu nenhum chute com bola rolando, ele deu 100, eu não queria nem ter lembrado dessa partida, que dá até uma dorzinha. Então creio que foi em Premier League. Foi a FA Cup, no Wembley. Não, o nosso Istanbul, no caso. Gente, eu vou precisar perguntar de novo. Vocês estão ouvindo agora? Legal. Então vamos adiante. Vamos sair da Inglaterra e vamos para a Alemanha. Borussia Mönchengladbach. É isso, gente? Me ajudem. Mönchengladbach. Mönchengladbach. Eita, nós, hein? Tô ruim demais no alemão. Borussia Mönchengladbach e Manchester City, o primeiro jogo das oitavas de final da UEFA Champions League. E aí eu vou passar a bola agora então para você, Leão, começar a falar um pouquinho de como é que você viu esse jogo. Para mim foi um jogo tradicional de Manchester City na UEFA Champions League.
né? Com gols demorando para sair e bom, e gols achados, né? Vamos dizer assim. Foi um jogo bem dominante do City, isso não foi novidade, né? Mas eu creio que não foi com a intensidade que a gente esperava. A gente chegou na área, assim, mas a gente não viu aquele City que se espera de vários chutes a gol, de 3-4-0. Mas eu acho que por conta do jogo, inclusive ser na Hungria, né? O jogo foi escolhido para ser na Hungria. Tem aquele lance do cansaço para chegar no país. Se você for ver pelo mapa, atravessaram a Europa praticamente para poder fazer esse jogo. E aí, hoje eles vão ter que voltar para a Inglaterra, né? Então é uma viagem atípica que eles estão fazendo e realmente eu já previa que não seria um jogo de um City tão amistoso. Mas a gente vai ter que falar Bernardo Silva de novo, né? Porque foi um gol e uma assistência, se não me engano. E a assistência dele foi de cabeça, inclusive. E uma coisa que a gente fala, né? O Gabriel Jesus fazendo o gol, mas uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa é que às vezes a gente vê os números do Jesus fora do contexto e ele pode um pouco dar impressões erradas. A gente sempre aqui destaca os pontos positivos do Jesus, né, o estilo de jogo e como a falta de gols dele incomoda. Mas por outro lado, a gente vê a Champions League é outro campeonato, parece que é outro futebol, parece que as coisas não acontecem de forma linear. Na UEFA Champions League, o Jesus é o goleador, né? Você vê números aí, hoje na transmissão da TNT, foi comparado até a média de gols do Neymar, né? Em Champions League. E o Jesus é o segundo brasileiro que chegou mais rápido à marca de 20 gols, se eu não me engano. Então, eu não vou dar um destaque positivo aqui pro Jesus, bem por conta que a gente sempre fala aqui. Ele fez um gol da forma que ele fez, obrigatória dele fazer. Inclusive, já que ele entra como 9, ele tinha que fazer o gol daquele jeito, né? Entrando um pouco pelo meio, acompanhando a linha da bola, e foi isso que ele fez. Então, eu acho que foi um jogo do City de Champions League. Se o jogo de volta aqui for 1-0 ou 0-0, eu também não vou me surpreender. Então, não é aquele City que a gente espera na Premier League. É o City que a gente sempre assiste na Champions League. Quer falar, Enzo? Posso ir? Posso ir? Leon, eu concordo em partes. Eu acho que rola essa saga, essa coisa da Champions League, mas eu acho que não achei que o time foi mal hoje, assim. Eu achei que o time perdeu muitos gols, na verdade. E aí, eu tô chegando aqui no final, vou pular aqui pro final das minhas anotações, que eu anotei o seguinte: eu tava elogiando o jogo de Jesus até ele perder aquele gol, em que o zagueiro devolve a bola para ele e ele entra sozinho de cara. Velho, não dá, velho. Não dá. Por mais que ele tenha feito o gol depois, né, e felizmente ele fez para queimar minha língua, eu já tava com o meu discurso pronto para criticar Gabriel Jesus. Porque não dá para perder um gol daquele, cara. Se é um jogo importante, se a gente tá precisando do resultado, né? Felizmente foi uma partida que o City controlou muito bem, assim, né? Apesar de talvez não ter tido essa cara de City da Premier League, Leon, como você colocou bem, né? Foi um jogo muito controlado, assim. Acho que a equipe alemã chegou acho que uma vez só, com certo perigo no decorrer do jogo, e teve aquele lance no final, já no último lance, em que Rodri atravessa uma bola errada ali e quase que eles fazem um gol, né? Para Edson. Edson entrou no jogo aos 90. Mas, em geral, acho que o City conduziu bem a partida e perdeu muitos gols, cara. Acho que a gente perdeu muito gol. Acho que trabalhou bem a bola, desenvolveu bem, mas perdeu muitos gols. E aí, já para finalizar o meu texto, hoje, Enzo, a gente pode falar bem de João Cancelo. Acho que jogou muito. Assistência sensacional para o primeiro gol de Bernardo Silva. E eu fiquei confuso hoje. Eu não sabia se Cancelo era um meia ou um lateral, porque tá claro pra gente já que ele faz os dois papéis, né?
quando o City está com uma bola, pelo menos a minha sensação é essa, quando o City está com uma bola, ele se junta aos meio-campistas, né, para a fase ofensiva, e quando o City está sem a bola, ele volta para fazer a linha de 4 e fica ali como lateral direito ou esquerdo, hoje no caso lateral esquerdo, já que o Walker jogou. Mas como o Borussia atacou muito pouco o jogo inteiro, ele praticamente não fez esse papel de lateral esquerdo ali, né, de recompor na parte defensiva. Ele jogou o tempo inteiro, né, os 90 minutos completos praticamente como meio-campista, né? E para mim jogou muito, assim, e o prêmio de jogador da partida, na minha opinião, foi bem merecido. E eu precisava falar também de Sterling, que a gente já cornetou ele um pouco, mas o Sterling também hoje, no começo, duas bolas que ele recebeu ali pela direita e que ele poderia ter feito os gols e foi o Sterling, esse foi o Sterling da Champions League, tá, Leão? Sterling foi o da Champions mesmo. Se é o Sterling da Premier League, ele tinha metido mais gol ali. Mas, enfim, acho que o que eu tinha anotado aqui foi basicamente isso. Vou passar a bola para Enzo agora. Então, eu vou até complementar o que você falou sobre os gols perdidos. Eu não diria nem que foram gols perdidos, salvo do Gabriel Jesus. Quando o Gabriel Jesus ali... Na hora, acho que até o vizinho deve ter ficado bolado comigo, porque eu soltei um palavrão aqui que, nossa senhora, porque não pode perder um gol daquele, cara. Um presente, o goleiro ainda mexeu pro canto, era só ele chutar, ele mexeu pro meio, era só ele chutar no canto, rasteirinho, ele fazia o gol e ele desperdiçou. E pra ser mais vergonhoso ainda, né, nem que ele chutou em cima do goleiro, que o zagueiro se recuperou, né? Enfim, mas depois meteu o gol, porque é papel de 9. Mas se ele não mete aquele gol, a gente já tá enrascado, né? Porque um gol só de diferença é pouca diferença. 2 já é pouca, né? 1 é menos ainda. Mas enfim, o Sterling realmente ele hoje não foi bem. Acho que a substituição entrou o Mahrez no lugar dele, né? Mas o Mahrez também não teve muita chance, foi aquele negócio de toque, de controlar o jogo mesmo. Não dá muito para destacar o Mahrez. Dá para destacar numa vez que ele recebeu um lançamento. Acho que agora foi do Laporte, que ele dominou mal e voltou o jogo, mas enfim. Eu acho que não foi um jogo ruim. Não, a mídia, né, a TNT, na transmissão, falou não é um jogo de Manchester City, não sei o quê. Mas eu acho que foi sim um jogo de Manchester City, porque quando a gente vê o City, foi o que eu falei, a gente não tem que esperar gol, a gente tem que esperar um futebol bonito. Mas você fala, mas foi um jogo chato, um jogo monárquico. Mas, enfim, foi um jogo no estilo do City. Um jogo de troca de passes, poucos passes errados ali. O jogador, eu acho que mais errou passes ali foi o Laporte, que essa temporada não tem sido muito consistente com os passes. Mas foi um jogo de controle, cara. Então, assim, a gente pode falar 2-0 é um placar reversível, com toda certeza. Mas... foi um jogo que, para a dominância que nós tivemos hoje, dadas as circunstâncias de chances perdidas de hoje, foi um jogo bom. E, mais uma vez, aí, se no domingo o João Cancelo não foi o seu melhor, hoje ele foi, talvez, aí, a melhor atuação dele com a camisa do City, porque foi impressionante. Os 2 gols aí com participação direta dele, né? O segundo não com assistência, mas aí com uma pré-assistência, porque ele dá um passe, ele não cruza. Os 2 gols ele dá um passe na cabeça do Bernardo Silva. Em um, o Bernardo Silva finaliza, e o outro ele acha o Gabriel Jesus no meio. E mais uma vez o Bernardo Silva muito bem também, já estou falando dele. E o Ederson Salvador no último lance, né? O Rodri, rapaz, o Rodri gosta de implicar quando eu vou fazer um episódio ou uma live com o Marinho. Porque contra o West Brom ele mandava a bola lá no Family Stand. Aí hoje ele fez isso, que quase ele levou um gol no último minuto. O Rodri, ele quer... Eu ia até elogiar o Rodri, né? Porque ele vem jogando muito, tem sido muito consistente, coisa que a torcida cobrava dele na temporada passada. Um Rodri consistente. E hoje ele foi consistente. Mas no último minuto, né, para acabar com a consistência, o espaço, mas sorte que nós temos o melhor goleiro da Premier League no nosso time, porque muita gente fala, mas o Ederson não faz tanta defesa, tá aí a tua defesa. E falando agora um pouco sobre o retorno de uma peça importante, né?
Duas, na verdade, Ferran Torres e Agüero. Ferran Torres aí que foi uma grande contratação, né? Saiu do Valência. E 20 milhões de libras no garoto foi um achado enorme. Ele tem potencial para ser, não um futuro Davi Silva, que é exagerar demais, mas um grande jogador na história do clube. E a volta da maior lenda do clube. Se é a história, tá uma história, né? A volta do Agüero, que voltou bem, ele deu um passe de letra ali num contra-ataque. Vale ressaltar, né? O time teve bastante posse de bola, bastante controle, mas também achou uns contra-ataques ali, principalmente no segundo tempo, foram muito importantes. Mas eu acho que é isso. E sobre a volta, eu só vou pensar na volta dia 16 de março, porque agora nós ganhamos, é o momento de comemorar essa vitória, uma vitória importante, e pensar no jogo de sábado contra o West Ham. Depois do West Ham, próximo jogo. Depois do próximo jogo, até chegar na Champions. E não tirar os pés do chão. Não achar que tá tudo ganho, que tá tudo nosso, porque até maio ainda tem muito tempo. Nós estamos aí no fim de fevereiro, e falar que a gente já ganhou tudo é muito complicado agora. A gente tem que manter o pé no chão, aproveitar esse futebol que o time está jogando, dar aquele sorriso, gritar gol, porque o importante é sair com as vitórias agora e, quem sabe, aí os troféus mais à frente. O Enzo falou um negócio interessante do cada jogo é jogo. A gente está indo para uma final de Carabao Cup, né? Depois de, inclusive, esses jogos aí. E é impressionante, eu acho que é a quinta final que eu tô assistindo contra do City na Carabao Cup. E até a quarta eu tava sentindo que final é a final, independente do adversário, né? E agora a gente vai enfrentar o Tottenham, que eu tô nesse espírito. Independente, se fosse o Tottenham ou o Brighton, é uma final. Então, para os próximos jogos, eu espero que o City encare dessa forma também, que cada jogo tem que ser um jogo importante. Eu acho que é por aí. Inclusive, o próprio Pep Guardiola tem falado muito sobre isso, né? Que é um jogo de cada vez, velho. Não adianta a gente se precipitar, não adianta a gente falar de Champions League numa semana de jogos de Premier League. Tem que encarar essa jornada, essa maratona que a gente está tendo, na verdade, de jogos, né? Dessa forma mesmo, é um jogo de cada vez. E quando a gente fala de Champions League, acho que mais ainda, né? Porque como é o título que a gente não tem ainda, que a gente não conquistou, existe uma ansiedade que é natural, né? E se a gente fica ansioso como torcedor, como espectador, imagina como é que ficam os caras, né? Não é fácil, gente. Não é simplesmente jogar bola, né? A parte psicológica é muito importante também. Então, espero que esse ano o Pep coloque na cabeça dos caras que é só mais um jogo, é mais um jogo de cada vez mesmo, para que as coisas deem certo. Ainda mais no nosso estilo de jogo, né? Desculpa te interromper. Mas, assim, essa pressão que você falou que tem em Champions, no nosso estilo de jogo, os caras sentem a pressão e no jeito que a gente joga, cara, com a bola no pé, a pressão, o cara erra um passe, pode ser que nem foi hoje, né? Os caras não vão perdoar. Hoje, por um milagre até, os caras perdoaram, mas se a gente for pegar aí, com todo respeito ao Borussia Mönchengladbach, mas um time que tenha um atacante mais matador, né? Porque eu não acho que era um centroavante em si que caiu com a bola no pé ali. Mas se tiver um time com um Lukaku, a Inter de Milão nem tá na Champions, mas enfim, um Benzema, os caras não vão perdoar. Então, é um jogo que, com a pressão, qualquer erro, e a gente viu isso contra o Lyon, qualquer erro pode ser fatal pra gente, né? E não só contra o Lyon também. Outras Champions Leagues, a gente pode ver isso contra o Tottenham, se bem que o Tottenham tem uma arbitragenzinha ali, né? Não vou nem falar, não vou comentar, mas enfim. O Liverpool também foi erro nosso, e também a arbitragem de novo, porque um gol do Sané muito mal anulado, ali abalou o time, mas em Anfield a gente vacilou, e Mônaco também, o jogo de ida. Então, é tudo uma bolinha de neve que a gente vai simulando as coisas. E eu acho que o time tem que lidar melhor com essa pressão, entre aspas, né? Para, no nosso estilo de jogo, não cometer erros, porque do jeito que a gente está hoje, a gente perde os títulos, entre aspas, né? A gente perde os jogos, melhor assim, só para nós mesmos. Então, tem que tomar mais cuidado, ter mais concentração com relação a isso. Verdade, por aí. E a gente estamos chegando ao fim.
Queria saber se vocês querem colocar mais algum ponto. Próximo jogo da gente é City e West Ham, é isso? Exato. Vamos aproveitar que a gente está com o tempo sobrando aqui para deixar os palpites, para a turma cornetar a gente depois, quando a gente errar. Vamos aí, vamos. Jogo vamos dentro de casa, sábado, 9h30. Eu não sei por onde vai ser a transmissão, mas essas são as informações aí principais do jogo. E posso começar com os palpites? Claro, jogue duro. Então, eu aposto um 3-1, porque um time do West Ham é um time que está dando trabalho, um time que está vivendo aí talvez a grande fase da temporada, e a grande fase em anos até do time, né? 4º colocado, mas o jogo é na nossa casa, eu acho que vai ser 3-1, e mais uma vitória aí para conta a gente espera, né? Boa. Bom, eu vou ser um pouco exagerado, dada ao momento de que a gente está fazendo gols, bastante gols em cima de times fortes, né? Em cima de grandes equipes. Então acho que eu vou de 4-1, já que o West Ham está sendo esse time que está embalando e tal. Eu acho que já a gente está agora na quarta quinta-feira de um City já com 2 vitórias importantes, mas não tão explosivas. Então eu acho que para quarta-feira o City já vai com um pouco mais de gás. Quarta não, né? Sábado, acho que já dá para ir um pouquinho mais de gás. E calibrando o pezinho, né? Também porque a gente hoje só não ampliou o placar por conta desses detalhes aí, entre aspas. E eu espero que seja um segundo tempo também com gol de Agüero, porque hoje ele já deu uma reconhecida ali no campo para poder voltar um pouco mais, né? E já que a gente tem o De Bruyne também que tá voltando, e já tá voltando no nível que a gente sempre esperou, né? Então, se juntar esses 2 caras aí no segundo tempo, com o City já vencendo, acho que dá para fechar o caixão 4-1. Otimista o garoto. Vamos lá. Enzo falou quanto, Enzo? Desculpa. 3-1, dentro de casa. Só para eu não repetir. 3-1, 4-1. Eu vou ser mais modesto, tá? Eu vou no 2-0. E quero o gol de Agüero também, tá, Leão? Porra, seria bom demais, velho. Saudade do argentino marcando. Somos 3 querendo o gol do argentino. Boa. Se não saiu o hat-trick dele no jogo, já saiu o hat-trick dele aqui no episódio, pelo menos, né? 3 pedidos de gol de Agüero. Depois a gente pede uma música dele pro Fantástico. A gente vai pedir a música. Obrigado a vocês dois pela presença, muito legal o episódio. Histórias interessantes, análises fantásticas. Deixo aqui um grande abraço a toda a comunidade Citizen. Você que não conhece ainda o Marinho FC, enfim, que ouviu até aqui é porque conhece, mas se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, acompanha a The Citizens Brasil, acompanha a Man Citizens Brasil também. Um grande abraço então a todo mundo, saudações e até a próxima. Valeu, gente.